Nesse vídeo, iniciamos o estudo do nível de rede. Os principais objetivos do nível de rede são o endereçamento internet e a realização do roteamento dos pacotes através da internet, tendo como base este endereçamento. Em relação ao roteamento, como podemos ver na imagem, o roteador é o equipamento responsável pela análise do endereço de rede e encaminhamento através da rota mais adequada, da melhor rota entre a origem e o destino. O roteador, então, realiza a passagem dos dados entre diferentes enlaces. Como podemos ver aqui na imagem, temos um enlace entre a estação A e o roteador e temos outro enlace entre o roteador e a estação B. Então, o roteador é capaz de retirar de um enlace um determinado datagrama, analisar qual é o endereço de destino e repassar esse datagrama para outro enlace. Como protocolo de rede, nós utilizamos o IP versão 4. Ele é definido no RFC 791. O IP versão 4 é baseado no envio de datagramas. Ele é um protocolo de melhor esforço, ou seja, ele não possui confirmação de entrega de datagramas, nem garantia de ordem de chegada. Sem confundir, apenas criando uma analogia, uma comparação, o IP possui a mesma filosofia de encaminhamento, de entrega do protocolo de transporte UDP. Ou seja, ele não possui confirmações, ele não possui um estabelecimento de conexão, ele não possui controle de fluxo, controle de sequência, nem nada assim. Então ele é muito similar ao UDP. Porém, ele está em outro nível, ele está no nível de rede. Consideramos ambos os protocolos, tanto o UDP quanto o IP, como protocolos com a filosofia de melhor esforço. Vamos analisar o cabeçalho do IP versão 4. O primeiro campo do cabeçalho identifica a versão do protocolo. Nós estamos estudando agora a versão 4 do protocolo IP e sabemos que está existindo uma migração atualmente para a versão 6. O cabeçalho da versão 6 é diferente, o endereço também é diferente, mas vamos analisar agora a versão 4. Então, neste primeiro campo, temos 4 bits que vão possuir o valor correspondente à versão do IP que está sendo utilizado. O segundo campo possui o tamanho do cabeçalho em blocos. Então aqui o valor deste campo, são 4 bits, vai especificar quantos blocos de 32 bits existem no cabeçalho IP. No mínimo nós teremos 20 bytes, ou seja, o valor 5 blocos de 32 bits, e no máximo teremos 15 blocos, totalizando 60 bytes. O terceiro campo é um campo que na prática é ignorado pelos roteadores. O objetivo, quando da criação desse campo, era a possibilidade de se criar diferentes prioridades, diferentes tipos de serviço para fluxos de dados IP. Então, nós temos 3 bits. Os 3 primeiros bits indicam a precedência, ou seja, prioridade daquele datagrama sobre os demais. Teremos então a possibilidade de criação de 8, combinando 3 bits, 8 prioridades. Outros 3 bits seriam indicativos para o roteador de o que ele deve considerar na hora da escolha da rota. Um bit se chama minimum delay. Se esse bit estiver setado, o roteador deveria escolher a rota com o menor atraso. Se o bit maximum throughput fosse setado, o roteador deveria escolher a rota com a maior vazão. E se o bit maximum reliability estiver setado, o roteador deve escolher a rota com a maior confiabilidade. Temos mais 2 bits que não são utilizados. Então, o tipo de serviço serviria, se fosse considerado, para a criação dessas diferentes regras de encaminhamento de pacotes.
Porém, na prática, os roteadores ignoram essa informação. Temos depois um campo de comprimento total, que indica qual o tamanho total do datagrama em bytes. Como nós temos nesse campo 16 bits, isso significa que nós teremos datagramas de no máximo 65.535 bytes. Os próximos 3 campos foram criados para a gerência da fragmentação de pacotes de transporte realizada pelo protocolo IP. Então, este primeiro campo é um campo de identificação que serve como um marcador dos fragmentos. Isso significa que caso um pacote seja fragmentado, todos os fragmentos terão o mesmo número de identificação. Sempre que eu tenho pacotes sendo transmitidos sem fragmentação, esse campo é simplesmente incrementado pelo IP. Ou seja, o campo de identificação possui um valor que é sequencial, que vai sendo incrementado, e na ocorrência de uma fragmentação de um pacote de transporte, eu mantenho em todos os fragmentos o mesmo número de identificação. Aqui nós temos 3 flags, 3 bits, sendo que o primeiro bit não é utilizado, os outros 2 bits são um bit de controle chamado don't fragment e um bit chamado more fragments. Se o bit don't fragment estiver setado com 1, isso significa que não deverá haver fragmentação pelo protocolo IP. Isso proíbe o protocolo IP de fragmentar um pacote de transporte. Se o bit more fragments estiver setado, significa que existem fragmentos, ou seja, que o protocolo IP realizou a fragmentação. Nós vamos ver a fragmentação em breve com mais detalhes. O terceiro campo indica a posição de um fragmento em um datagrama fragmentado. Ou seja, no momento em que eu fragmento, eu vou ter um pacote de transporte. No momento que eu quebro ele em vários fragmentos, eu preciso identificar em cada um deles a qual parte aquele fragmento pertence para poder remontar o pacote original. O próximo campo, apesar do nome Time to Live, indica o número de saltos pelo qual aquele datagrama pode passar. Ou seja, por quantos equipamentos o datagrama pode passar sem que seja descartado. Vocês imaginem que na internet existem diversos roteadores, esses roteadores criam uma espécie de malha com diversas rotas possíveis para chegar até um destino. Se por algum acaso um conjunto de roteadores for mal configurado, é possível que um datagrama seja encaminhado de uma maneira equivocada em um loop de roteadores, ou seja, fique circulando indefinidamente por esses roteadores. Cada vez que esse datagrama passa por um roteador, o número existente no campo Time to Live é decrementado. Quando esse número chega a 0, o roteador deve então descartar aquele datagrama para que ele não circule mais pela rede. Esse é um dos casos em que o Time to Live é utilizado, apenas como exemplo. O próximo campo é o campo de protocolo. Esse campo identifica qual protocolo o IP está encapsulando, ou seja, está carregando. Normalmente, o IP estará carregando ou um pacote UDP, ou um pacote TCP, ou um pacote ICMP. Nós não vimos o protocolo ICMP ainda. Temos um campo de cálculo de identificação de erros, um checksum, um cálculo realizado em cima dos bits do cabeçalho para que o destino, a estação destino e os roteadores identifiquem erros no cabeçalho, troca de bits no cabeçalho. E, finalmente, os endereços IP de origem e destino. Vamos analisar agora a parte de fragmentação de pacotes de transporte realizada pelo protocolo IP. Como nós vimos ao estudar o nível de transporte,
é possível que o nível de rede realize a fragmentação. Isso não acontece na prática, porque ao realizar a fragmentação, o nível de rede irá manter em um fragmento o cabeçalho de transporte e nos demais não, causando uma série de problemas, principalmente no que diz respeito à filtragem de pacotes baseadas em campos do cabeçalho de transporte. Então, eu não poderia fazer um filtro num fragmento realizado pelo IP baseado na porta, por exemplo, origem ou destino, e assim por diante. Então, nós vimos que é possível, porém na prática não acontece. Mesmo assim, mesmo não sendo utilizado na prática a fragmentação pelo protocolo IP, vamos ver como ela funciona. Então, como nós vimos ao analisar o cabeçalho, o campo de identificação permanece com o mesmo valor em todos os fragmentos. A flag de don't fragment, obviamente, tem que ser 0. Por quê? Porque ao ser setada como 1, ela impede que o IP realize a fragmentação. Então, a flag de don't fragment fica com 0. A flag more fragments, quando for setada, indica que existem mais fragmentos a seguir. Ela só terá o valor 0 no último fragmento, indicando que não existem mais fragmentos além daquele. E o campo de deslocamento possui a posição do fragmento em blocos de 8 bytes. Então, ao analisar essa imagem, temos aqui na primeira linha o datagrama inicial que será fragmentado. Esse datagrama possui 4.000 bytes de payload. Então, ao fragmentar, o primeiro fragmento indica que existem mais fragmentos além dele. Ele é o primeiro fragmento, ou seja, o deslocamento é 0. E ele possui 1.480 bytes como payload. Dos 4.000, ele tem 1.480 bytes como payload. O segundo fragmento também diz que ele não é o fragmento final, existem mais fragmentos além dele. E ele é um deslocamento 185. Como nós podemos ver aqui, 185 multiplicado por 8, já que o campo de deslocamento possui a posição do fragmento em blocos de 8 bytes, então 185 multiplicado por 8 dá o valor 1480, ou seja, esse fragmento, o payload inicia na posição 1480. Então temos aqui, a partir do 1480, mais 1480 bytes. Então temos aqui a segunda parte do payload. No terceiro e último fragmento, ele indica que não existem mais fragmentos além dele, então posteriores, ele é o último fragmento. Ele possui um deslocamento de 370 blocos de 8 bytes, e ele possui aqui os últimos 1040 bytes. Então aqui, nesses 3 fragmentos, estão contidos todos os dados do payload inicial. Então, como nós já vimos, como eu já falei para vocês, isso não é realizado na prática devido ao cálculo do Maximum Segment Size realizado pelo TCP, que já realiza a fragmentação necessária, criando pacotes do tamanho adequado para que eles não sejam fragmentados posteriormente. Na prática, então, temos o bit don't fragment setado como 1, impedindo a fragmentação pelo protocolo IP.